Se você vai fazer bariátrica ou conhece alguém que vai fazer bariátrica, vem comigo que eu vou te explicar o que passa na minha cabeça para fazer o acompanhamento de pós-operatório de bariátrica. Eu sou Thaís Carvalho, médica endocrinologista da Valevi e professora do Centro de Obesidade da PUC. Quando um paciente faz bariátrica, uma parte importante do seu processo é o pós-operatório. É isso que vai definir o sucesso do paciente na manutenção de peso a longo prazo. Esse processo ele deve ser acompanhado de forma multidisciplinar. Então, o paciente idealmente vai ser acompanhado por uma nutricionista, por um psicólogo, pelo próprio cirurgião bariátrico, pela endocrinologista, pelo educador físico. Então, é um acompanhamento realmente diverso e focado naquele processo do paciente. Do ponto de vista endocrinológico, o paciente ele costuma, depois da cirurgia bariátrica, vir em questão de 1 mês, 30 dias, para a gente fazer a primeira avaliação de como que está o processo, de como que está a alimentação. O paciente já pode trazer exames ali para eu verificar se já tem alguma deficiência vitamínica importante, que eu precise iniciar alguma reposição específica. De forma habitual, nesta consulta de 30 dias depois da cirurgia, o paciente já vai sair, então, com a prescrição de polivitamínicos e muitas vezes com uma prescrição de um medicamento para proteger o estômago contra a acidez excessiva ali da região, que muitas vezes é um omeprazol, um esomeprazol. Então, essa prescrição ela serve para a gente já iniciar algum grau de reposição vitamínica e algum medicamento para proteger o estômago. Depois as consultas seguem mais ou menos de 3 em 3 meses, com o paciente sempre trazendo atualizações de como que estão as vitaminas, de como que está a questão sanguínea, se tem anemia ou não, e para a gente realizar pesagens e avaliação de composição corporal, que é bem importante que o paciente perca peso, mas não perca massa muscular no processo. A gente sabe que alguma quantidade de massa muscular vai ser perdida, mas isso tem que ocorrer de forma controlada. Então, essas revisões a cada 3 meses, a gente acaba também fazendo essa avaliação. É importante que em alguns momentos cruciais, por exemplo, na avaliação ali de 6 meses de pós-operatório, a gente avalie se o paciente fez algum cálculozinho na vesícula. E para isso a gente utiliza um ultrassom de abdômen. É muito comum que no processo de emagrecimento ocorra a formação de cálculo ou pedra na vesícula. E é importante que a gente saiba que elas existem para a gente conseguir programar a retirada dessa vesícula. Isso serve para que a vesícula não inflame de forma abrupta e o paciente seja levado para bloco cirúrgico, para cirurgia, de uma forma em urgência e emergência e não de uma forma eletiva. Com 12 meses do pós-cirúrgico, o paciente tem que realizar uma endoscopia, que é o exame que avalia o estômago, a gente é sedado e aí a gente tem a avaliação ali por dentro, para a gente revisar se o estômago está em condições boas, se não tem nenhuma úlcera e se a gente já pode parar de prescrever aquele remédio para proteger ali o estômago. A gente segue acompanhando o paciente, mas depois do primeiro ano a consulta fica mais espaçada, a gente consegue fazer a cada 6 meses. Com 2 anos de pós-operatório, é importante que o paciente faça uma densitometria óssea para avaliarmos a saúde óssea. É importante dizer que o paciente que operou bariátrica tem mais risco de osteoporose do que quem nunca operou bariátrica. Isso acontece porque a absorção do cálcio ela é reduzida no pós-operatório da cirurgia. Então, a gente faz o acompanhamento no 2º ano com densitometria óssea e depois a cada 2 anos para a gente avaliar, então, se existe o surgimento de alguma deficiência de cálcio ali no osso. De forma geral, é recomendado que o paciente siga acompanhando depois dos 2 primeiros anos, pelo menos 1 vez por ano, ou até 2 com endocrinologista e que siga fazendo acompanhamento nutricional e que siga com atividade física contínua. E quais as vitaminas que nós costumamos prescrever para os pacientes de pós-bariátrica? Primeiro, o paciente vai utilizar um polivitamínico de A a Z. Isso vai começar então naquele primeiro mês, nos 30 dias depois da cirurgia, e vai ser para o resto da vida do paciente. Esse polivitamínico tem que ser um polivitamínico específico, com quantidades definidas de vitaminas que o paciente de pós-bariátrica precisa, então não pode ser qualquer um. Outra reposição vitamínica importante é o cálcio com a vitamina D. Como já dito, os pacientes com bariátrica têm mais risco de fazer osteoporose e o estômago desses pacientes acaba absorvendo menos do cálcio e também da vitamina D. Por isso, essa reposição também
acontece ali nos primeiros 30 dias, depois do primeiro mês da cirurgia, e continua para sempre nos pacientes que operaram. Uma outra reposição que é necessária, aí especificamente para o paciente que fez a técnica de bypass gástrico, é a vitamina B12, que usualmente a gente acaba fazendo na forma injetável intramuscular. Quando a gente faz o bypass gástrico, algumas células do estômago que ajudam na produção de vitamina B12 acabam sendo deslocadas ou até, enfim, perdem um pouco a sua função. E por isso esses pacientes tendem a ter uma deficiência de vitamina B12 se não suplementada. A suplementação via oral pode não ser suficiente para esses pacientes, então muitos acabam tendo que fazer a administração de forma intramuscular da vitamina B12. Quem fez sleeve gástrico, que é uma técnica que é só restritiva e não desabsortiva, acaba muitas vezes não tendo necessidade de fazer a suplementação com a vitamina B12. Ou seja, apesar de a gente trabalhar com técnicas diferentes de cirurgia bariátrica, as duas técnicas precisam de reposição de vitaminas a longo prazo. O que vai diferenciar um paciente do outro em relação ao quanto de vitamina vai usar é que no sleeve a gente acaba utilizando apenas uma vitamina a menos. Não existe uma lenda de que se você fizer sleeve você não vai precisar suplementar a vitamina, e isso não ocorre. O paciente com sleeve tem que suplementar de forma igual, só vai acabar não suplementando a B12. Do ponto de vista de rotinas do paciente que operou cirurgia bariátrica, é bem importante também que a gente oriente o paciente sobre a ingestão de álcool. O paciente que operou bariátrica vai ser extremamente desaconselhado a ingerir qualquer quantidade de bebida alcoólica ao longo da vida. Isso porque o paciente da bariátrica costuma ter uma absorção maior e mais rápida do álcool pela modificação anatômica no estômago. Então, isso acaba indo para o fígado de uma forma muito mais intensa, em maior quantidade e velocidade, assim como acaba também chegando no cérebro com maior velocidade. Isso acaba predispondo o paciente à cirrose hepática e também à dependência do uso do álcool. Então, fica essa dica importante de que pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica são extremamente desaconselhados em relação ao uso do álcool. Rotina outra bem importante para o pós-operatório de bariátrica é a questão da atividade física. A atividade física ela vai ser aconselhada para os pacientes para o resto da vida. Nos primeiros 2 anos, de uma forma muito mais frequente e mais orientada, para que a gente mantenha uma boa massa muscular nesse processo. No emagrecimento da bariátrica, existe uma predisposição do corpo de reduzir a nossa massa muscular. Isso acontece porque o corpo ele não quer emagrecer e a bariátrica te gera um emagrecimento muito grande e muito rápido. Então o corpo ele entende a gordura como algo precioso e tenta manter a gordura e depletar o seu músculo. Se nós não intensificarmos a atividade física nos primeiros 2 anos, nós vamos ter uma alteração de composição corporal com uma redução de massa muscular muito importante que depois vai ser mais difícil da gente reverter. Depois desses 2 anos, a gente segue indicando a atividade física como um processo de manutenção da composição corporal e da manutenção do peso perdido. Então a atividade física ela não entra como algo para ajudar a emagrecer. A gente vai emagrecer com a bariátrica, né? Ela vai dar um bom resultado de qualquer maneira. A atividade física serve para a gente ter uma boa composição corporal e uma manutenção daquele peso a longo prazo. Outra rotina também que avaliamos no pós-operatório de bariátrica é se há necessidade de algum ajuste de medicação de uso contínuo. Então, assim, o paciente foi operar, ele tinha diabetes, ele tinha pressão alta, pode ser que esses medicamentos consigam ir embora no pós-operatório, às vezes de forma imediata e às vezes ao longo de muitos meses nas consultas. É algo que a gente avalia periodicamente para identificar que o paciente já vai conseguir tirar alguma medicação ou não. Outra coisa muito importante são os pacientes que usam os medicamentos para tratamento de ansiedade ou depressão, que são os psicofármacos. Eles são fortemente aconselhados a manter esses medicamentos durante
né, o tempo necessário em conjunto ali com a avaliação psiquiátrica e que não suspendam de forma abrupta no pós-operatório de bariátrica. É bem comum a pessoa operar e nos primeiros meses de bariátrica se sentir muito bem com essa nova vida e com um novo peso e com uma nova rotina e parar abruptamente esses medicamentos. Isso pode levar a uma piora do estado psicológico dessa pessoa e isso pode fazer com que ela daqui a pouco pare o acompanhamento multidisciplinar, que daqui a pouco ela acabe descontando as emoções na comida. Então, é algo muito importante da gente reforçar com o paciente também. Um fato também curioso é que nos primeiros 2 anos da cirurgia bariátrica, o paciente tende a experienciar o que a gente chama de período de lua de mel, que é o quê? O paciente vai emagrecer independente do que ele fizer. Se ele seguir as instruções da nutricionista ou não, se ele fizer atividade física ou não, vai existir esse período de lua de mel. Temos que lembrar que esse período de lua de mel não vai existir para sempre, que a gente não tem algo mágico ali dentro da gente fazendo a gente emagrecer. Isso é porque o corpo ainda não sabe muito como agir com aquela bariátrica e como driblar esses mecanismos de emagrecimento. Então a gente acaba tendo esse emagrecimento, entre aspas, mais fácil. Neste período de lua de mel é muito comum a gente cair em alguns pensamentos sabotadores. Por exemplo, não tô seguindo a orientação da Nutri e tô emagrecendo. Não tô indo na academia e tô emagrecendo. Então, talvez eu não precise disso, talvez as pessoas, né, ali que estão me acompanhando, a Nutri, a endócrina, estejam sendo muito carrascas. E a gente daí vai parando de fazer, né, algumas orientações que foram dadas na confiança de que a gente está emagrecendo. Se a gente adquire hábitos ruins nos primeiros 2 anos, a chance da gente perpetuar esses hábitos depois dos 2 anos é muito maior, e aí a gente pode ter algum problema para a manutenção do peso perdido. Então, apesar de ser mais fácil emagrecer nesses primeiros 2 anos, faça um investimento na sua rotina, na qualidade da nutrição, na qualidade e na quantidade da atividade física, porque depois vem a parte de manutenção e aí você já vai estar bem preparado. Em suma, para quem diz que bariátrica é fácil, essa pessoa está muito errada, porque olha o número de processos, de orientações e de etapas que a gente tem que seguir. Impossível a gente fazer isso sozinho ou de uma forma fácil. Então esse é o meu acompanhamento, as etapas de acompanhamento que eu costumo abordar em consulta com os pacientes. E se você tem alguma dúvida sobre pós-operatório de bariátrica, manda a dúvida aqui pra gente.